Depois do Oeiras Eco Rally Portugal, foi a vez do Eco Race Proença Nova ir para a estrada. A segunda etapa do Campeonato de Portugal de Novas Energias foi recebida pela primeira vez por Proença Nova. Ao contrário da etapa anterior, as equipas não precisaram de ter em consideração a componente consumo. Nesta prova, contou apenas a regularidade, sem o uso de qualquer aparelho auxiliar de navegação. Tudo foi feito à moda antiga, através de cálculos, e qualquer erro podia mexer, e muito, nas contas finais. A prova contou com 18 equipas nacionais divididas em duas classes, a pré-eco e a pós-eco, classes que dividem os carros de antes e depois do crescimento da modalidade. Há uma data muito importante no automobilismo nacional, que foi a da primeira prova de carros elétricos em Portugal. Foi em 10 de junho de 2018. Então nós decidimos fazer uma categoria dos carros antes dessa primeira prova e outra depois dessa primeira prova. Portanto, são os antes do primeiro rally, o Eco Rally do Oeiras, e os depois do primeiro rally. 2 dias de prova em que os concorrentes percorreram cerca de 190 km e enfrentaram 15 classificativas divididas por 2 secções. Vamos agora dar início às primeiras classificativas da competição, com partida no Parque Urbano Comendador João Martins e chegada no Refúgio do Raposo. Uma viagem pelas magníficas estradas do distrito de Castelo Branco, onde Eduardo Carpinteiro Albino e João Fernandes foram líderes no primeiro dia. Um lugar garantido apenas nos últimos minutos, já que os segundos classificados foram tão regulares como a dupla da frente do pelotão. Albino e Fernandes fecharam as contas da tabela classificativa com 19 pontos. Estamos em primeiro, com um segundo de diferença, os primeiros estão todos muito juntos. Mas correu muito bem. Atrás, com mais um ponto, ficaram António Ramos e António Caldeira. A concorrerem pela primeira vez no campeonato, a dupla decidiu aventurar-se nesta corrida verde. Com vasto currículo em regularidade histórica, usaram de toda a experiência para fazer uma boa prova. Contudo, sentiram algumas dificuldades no que toca à condução. Habituarem-se ao binário e às acelerações dos automóveis elétricos, diferentes de um carro a combustão, a dupla ainda conseguiu fazer as pontuações mais baixas nas classificativas 3 e 4, percursos do Sobrainho dos Gaios e Alvito da Beira. Ainda assim ficaram no segundo posto. Estamos em segundo lugar a um segundo do primeiro e, portanto, está tudo em aberto. Houve alguma dificuldade em gerir realmente as prestações do automóvel e saber controlar, mas fomos aprendendo e fomos apurando e o resultado está aí. O terceiro lugar foi ocupado pelos estreantes João Paulo Martinho e Tiago Caio. A começarem com a roda direita, conseguiram logo na primeira classificativa obter a pontuação mais baixa face aos adversários mais diretos. Mas na classificativa seguinte, acumularam 10 pontos de penalização. Um erro que souberam corrigir rapidamente, mostrando depois gerir bem os tempos e médias. Uma primeira parte de um rally engraçada e gira e com algumas dificuldades para animar, um cumprimento da média, umas estradas mais irregulares e são essas dificuldades em manter a média e em conseguir cumprir as médias que nos são impostas nestes rallies de regularidade. Em relação ao quarto e quinto lugar, Nuno Serrano e Pedro Moraes acabaram o primeiro dia da competição com a mesma pontuação, 27 pontos. Tempo para uma pausa e mais surpresas. Nas classificativas 6 e 7, os participantes tiveram de enfrentar a rampa do Refúgio do Raposo. Um desafio extra para os pilotos, que voltaram a pôr à prova a regularidade da condução. Mais uma vez, Eduardo Carpinteiro Albino e João Fernandes, bem como João Paulo Martinho e Tiago Caio, foram os mais bem classificados. Ambas as equipas fizeram a mesma pontuação, acabando por partilhar o prémio Refúgio do Raposo. Um incentivo da competição para dar também a conhecer o turismo da região. Temos preocupações ambientais e isso conta muito para a nossa decisão, contou muito. Além da importância dada na questão ambiental,
também é uma questão promocional. Eu acho que é muito importante nós fazermos chegar a vários pontos do país e do mundo, quem sabe. O dia acabou com a habitual Prius Street Stage. Constituída por 2 classificativas, a prova decorreu nas imediações dos bombeiros voluntários de Proença à Nova. Um fim de semana de tarde animado, com os carros a darem espetáculo no centro da cidade. Desta vez foram António Ramos e António Caldeira quem levaram a melhor. Conduzem um Hyundai. Na segunda posição, Eduardo Carpinteiro Albino e João Fernandes. Aos comandos do Renault Zoe completaram a prova em 7 segundos e 124 milésimos. Seguiram-se João Seixas e Ivo Tavares. Muito bem. Boa prova. Destaque também para Rodolfo Serrano e Jorge Santos Silva, que fecharam o top 5. A Prio continua a apostar neste tipo de eventos porque está envolvida em todos os aspectos no que são as novas energias. Este tipo de desporto, o rally de regularidade, ainda não é muito comum naquilo, não é aquilo que vemos todos os dias na televisão, e é muito bom ver pessoas novas e caras novas neste tipo de modalidade. O Campeonato de Novas Energias tem despertado o interesse de vários pilotos que a cada prova têm vindo reforçar a lista de inscritos. Foi o caso de António Ramos e João Paulo Martinho, que trocaram os carros de combustão pelos da mobilidade elétrica. É diferente das provas que estamos habituados a fazer de regularidade com automóveis de motor de combustão, mas não deixa de ser interessante e temos que nos habituar a esta realidade e de nos adaptarmos a uma nova forma de também utilizar esta nova tecnologia no desporto. O facto de ser uma prova sem necessidade dos aparelhos que nós usamos normalmente no Campeonato Nacional de Regularidade, um bocadinho à antiga, digamos assim, dá aquela diversão, sempre de andar à procura, as figuras, portanto era uma prova diferente daquelas que nós normalmente costumamos fazer no Campeonato Nacional de Regularidade. Fazer o que mais gostam sem prejudicar o meio ambiente foi o mote para abraçar este novo campeonato. Ser carros elétricos, sim, mas para experimentar, a gente há sempre uma primeira vez para tudo, não é? Pronto, e eu então lá alinhei. O facto de ser um formato um pouco diferente do habitual, nós estamos habituados a fazer rallies de clássicos, também de regularidade, e o facto de estarmos a fazer este rally em carros elétricos, amigos do ambiente, é sempre um fator de motivação extra. Outra novidade foi uma equipa feminina na competição, Ana Faria e Anabela Aiveca. Ana Faria é a concorrente mais jovem e apanhou o gosto pela modalidade ao ver o pai a participar. Quis seguir-lhe as pisadas e agarrou a primeira oportunidade para o fazer. Este é o meu 4º rally, acho eu. Participei todos em Oeiras, este é o primeiro que faço fora da minha casa, porque eu vivo em Oeiras, é mais fácil também quando já se conhece a estrada, aqui ainda um bocado mais perdida. Habituada a ser navegada por Margarida Verdade, Ana Faria teve desta vez a seu lado Anabela Aiveca, uma navegadora mais experiente neste tipo de provas. Como ela também ficava sem equipa e eu queria muito também trazer uma navegadora do sexo feminino para me apoiar, para fazermos equipa feminina, que acho que é importante também marcarmos essa posição, convidei a Anabela para vir, ela aceitou. A Ana é uma pessoa muito tranquila, muito ponderada e pronto, e temos-nos dado muito bem. Eu sou um bocadinho mais energética, mas temos compensado bem porque o papel do navegador também é estar atento a uma série de sinais. Anabela Aiveca, por sua vez, não deixou de demonstrar a satisfação de fazer pela primeira vez dupla com Ana Faria e deixou uma mensagem a todas as mulheres que se queiram aventurar neste tipo de competição. Não tenham medo de entrar nestas provas, porque isto é extremamente engraçado e saímos um bocadinho da nossa área de conforto do dia-a-dia e fazemos uma coisa diferente. Com as baterias recarregadas, foi hora de dar início ao segundo e último dia de prova. Numa manhã cinzenta, as equipas partiram para mais 8 classificativas. Um percurso que passou por Maljoga, Vergão, Caniçal, Serimugão, São Pedro do Estevalo, Moitas e terminou em Figueira, uma das emblemáticas aldeias de xisto do país. Eduardo Carpinteiro Albino e João Fernandes continuaram a liderar a tabela classificativa.
ainda mais regulares que no dia anterior, conseguiram ao longo do percurso fazer uma prova invejável sem erros. Conseguiram terminar várias etapas sem qualquer penalização. Já António Ramos e António Caldeira vinham apenas com um ponto a separá-los da liderança. Mas no segundo dia, as contas sofreram alterações. Apesar de não terem cometido falhas, a regularidade mais constante dos adversários fez com que a dupla ficasse a 9 pontos do primeiro lugar. A terceira posição continuou a ser ocupada por João Paulo Martinho e Tiago Caio. Mesmo sem o uso de sondas nem idómetros de precisão, conseguiram manter o ritmo. Com as médias calculadas com antecedência por Tiago Caio, o trabalho de João Paulo Martinho ficou bastante facilitado. Nuno Serrano, desta vez, conseguiu distanciar-se de Pedro Moraes. Se antes partilhavam os mesmos pontos de penalização, agora Serrano rodou à frente do adversário. Perto do fecho de contas, a dupla Nuno Serrano e Alexandre Berardo conquistou o quarto posto. Pedro Moraes e Silvia Coutinho ficaram em quinto, um lugar aquém das expectativas para a dupla, que na etapa anterior em Oeiras tinha conquistado o lugar intermédio do pódio. Terminada a prova, fizeram-se as contas. Sem mudanças na tabela classificativa, Eduardo Carpinteiro Albino e João Fernandes subiram ao lugar mais alto do pódio ao somar 23 pontos. Ontem estava à frente com um segundo de diferença, sabia que isto hoje ia ser complicado, mas correu uma etapa muito bem. Não pensei que fosse possível correr tão bem. O segundo lugar foi atribuído a António Ramos e António Caldeira. Ficaram a 9 pontos da liderança. Foi divertida, uma excelente navegação do meu navegador e realmente foi uma experiência diferente. Não houve dificuldades de maior, a não ser muitas vezes saber colocar o carro no segundo exato, no metro de estrada correspondente. A grande surpresa do dia foi o terceiro posto conquistado por Nuno Serrano e Alexandre Berardo. A dupla conseguiu nas últimas duas classificativas ser mais regular, conseguindo assim destornar João Paulo Martinho. A nossa prova correu menos bem ontem e hoje correu melhor. Conseguimos recuperar e chegar ao terceiro lugar. Chegou-se assim ao fim de mais uma prova totalmente verde, num concelho que apresenta uma pegada energética positiva. A mobilidade elétrica tem assumido um papel fundamental e prova após prova o balanço continua a ser positivo. Acho que correu tudo bem, portanto os concorrentes estão super satisfeitos e foi uma grande segunda etapa do primeiro campeonato de Portugal Novas Energias. Nós temos aqui num ambiente com estradas magníficas, muito acolhedor, no município grande produtor de energia eólica. Fazia mais do que sentido de ter a prova de energias renováveis aqui em Proença Nova. É a primeira vez que acontece, mas estou seguro que vamos ter aqui de facto um casamento duradouro. O Campeonato de Portugal de Novas Energias vai fazer uma pausa e regressa a 6 e 7 de novembro com a rota N2 Electric. Até lá! Let's go.